Salve, salve, rapaziada! Solta as notícias de a gente aqui em mais um dia. Pedro na capa do jornal A Bola de Portugal. Olhe, pode ser substituto de um jogador importante lá no futebol português. Solta as notícias, Tiba! Se esqueçam de se inscrever no nosso canal, solta a voz Tiba, botãozinho vermelho aqui, inscrever-se, deixa de curtir e compartilha também, é muito importante para os nossos canais, galera. Meus amigos, a primeira notícia que eu trago aqui é essa, galera. Kessié, Franck Kessié, ala direita da equipe do Barcelona, deixa o Barça e assina com o Al-Ahly da Arábia Saudita. Um preço de venda de 15 milhões de euros, segundo o jornalista Fabrício Romano. Ele vai assinar os papéis até junho de 2026. Então, meus amigos, são 3 anos de contrato para o Franck Kessié e o Barcelona está naquela, não é? O último que sair apaga a luz, impressionante. Perdeu o Dembélé para o Paris Saint-Germain, 50 milhões de euros. E o Dembélé já arruma ao PSG. Agora o Franck Kessié, e o que interessa para o lugar de Franck Kessié, tanto para o de Franck Kessié quanto o de Dembélé, é o João Cancelo do Manchester City. Voltou de empréstimo, né, do Bayern Munique, mas parece que realmente não será aproveitado pelo treinador Pepe Guardiola, galera. Já que a gente está falando de catalão, vamos falar aqui dele, galera. Luiz Henrique já pode estar de saída do PSG, meus amigos. Mal chegou, já pode estar de fora do PSG. Segundo notícia do jornal espanhol Marca, Luiz Henrique está bastante satisfeito com a indefinição do PSG e pondera sair, viu? O jornal espanhol assegura que o ex-selecionador espanhol está farto da forma como está a ser gerido o dossiê Mbappé. Está bastante consternado, bastante frustrado com essa situação de Mbappé. Claro, ele chegou no PSG, contava com o futebol de Mbappé, um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida nenhuma. E apesar de considerar fundamental, não tem podido contar com ele, sendo que o gaulês poderá ficar definitivamente de fora por ordem superior da direção por recusar-se a renovar o atual contrato que termina em 2024. Além disso, o plano de construção da equipe e as notícias sobre a eventual saída do diretor de futebol Luiz Campos, responsável pela sua contratação, que tem tentado reconstruir o plantel com o espanhol, são outros fatores igualmente em consideração pelo treinador. Como se não bastasse, o braço direito de Luiz Henrique, Rafael Paul, estará de saída do PSG por motivos pessoais. Olha aí, galera, esse PSG não toma jeito, né, meus amigos? Que bagunça esse clube. E agora pode perder o seu novo treinador. Teve resultados negativos aí, não é, na pré-temporada, ganhou com um gol do Neymar, não é, contra o Jean Motors, 2 gols do Neymar e uma assistência para Asensio. Mas é um bom treinador, pode fazer sim um bom trabalho. Ganhou a Champions League, galera, com o Barcelona em 2015, com o trio MSN, Messi, Suárez e Neymar. Vamos ver o que é que pode acontecer aí, porque realmente ele está insatisfeito com tudo que está acontecendo. Solta as notícias, time, a próxima notícia. Marcos Leonardo na mira da Roma e o Paulo Roberto Falcão, né, diretor de futebol, coordenador de futebol da equipe do Santos, falou que o Santos recebeu realmente uma sondagem da equipe da Roma. Olha aí, galera. Falcão, o rei de Roma, negociando com a Roma. Falcão tem grande história realmente lá no clube italiano, mas não vem fazendo, na minha opinião, não vem fazendo bom trabalho na equipe do Santos como coordenador de futebol, contratações bastante polêmicas, bastante questionáveis aí da direção de Paulo Roberto Falcão na equipe de futebol do Santos. E ele falou sobre essa proposta da Roma, jornalista, mais uma vez aqui a gente sempre trazendo, a gente sempre dá as fontes, Fabrício Romano. Ele foi perguntado, né, sobre o interesse da Roma por Marcos Leonardo, e ele falou sem chance de concretizar negócio com a Roma para Marcos Leonardo. As condições estão bastante longe de serem realistas. A proposta é muito baixa, sem chance para a taxa e condições de pagamento. Não consigo ver como isso pode acontecer. Fecha aspas para Falcão.
realmente a proposta é bastante baixa da equipe da Roma, 15 milhões de euros. O Marcos Leonardo joga demais, meu amigo. Olha, a gente está falando aí, a gente vai falar de Pedro, né? Do interesse de Pedro aí pelo Benfica. Mas você tem aqui dentro do futebol nacional, Marcos Leonardo, amigo, Flamengo, perdeu Pedro. Pode ir lá e buscar Marcos Leonardo, que a reposição já está feita com sobras. Porque é artilheiro, joga muito, sabe o caminho do gol. O Marcos Leonardo, eu, particularmente, sou fã do futebol do garoto da equipe do Santos, centroavante, muito bom realmente. E seria de bom grado aí para Flamengo, para Roma, qualquer equipe do futebol mundial receber Marcos Leonardo, vai receber um jogador praticamente já formado. Então é só evolução com questões táticas, né, psicológicas, mentais. Grande atacante realmente, o Marcos Leonardo. Galera, próxima notícia é de William. O William aqui saiu da equipe do Fulham. Após sair da equipe do Fulham, ficar sem equipe, voltou para a equipe do Fulham. Acertou o retorno, mas agora houve uma proposta do Al-Shabaab por ele e ele aceitou. Ele aceitou, mas aí é um problema. Ele já tinha assinado com a equipe do Fulham e a equipe do Fulham não tem intenção de aceitar ofertas por William. Al-Shabaab insiste após acordo com o jogador, mas o Fulham quer que o William fique. Marco Silva, o treinador, fundamental porque ama o William e fará de tudo para mantê-lo no clube. Olha, desde que o William saiu do Chelsea, realmente, a carreira de William, ela tem uns altos e baixos, né? Baixos aqui com o Corinthians, né? Não foi bem no Arsenal, voltou para a Inglaterra, foi bem no Fulham, né? Nessa última temporada, 2022, 2023, é um jogador importante, é um jogador de mercado, mas o Fulham não vai abrir mão dele de forma alguma, meus amigos. A próxima notícia é do Gigante da Colina. Vasco da Gama acerta o retorno do Búfalo. É o Búfalo Rossi. Rossi está de volta com um contrato curto, válido até o final de 2023, até dezembro. Vasco da Gama tentou vários jogadores de renome, não conseguiu alguns jogadores bastante questionáveis, né, nessa segunda janela também. Certo? A primeira janela também não me agradou da equipe do Vasco, mas o Rossi tem uma identificação com o Vasco da Gama, pode ser que ajude. 30 anos, né? Estava parado, estava sem clube, né? E vai precisar de algumas semanas para entrar em forma. Essa informação aqui é do jornalista Joel Silva. Rossi não joga desde fevereiro e vai precisar de algumas semanas para se recondicionar fisicamente. A tendência é de que o ponto esteja à disposição a partir da segunda quinzena de agosto. Olhe, a partir da segunda quinzena de agosto está sendo bastante otimista, viu? Eu lembro quando o Alex Teixeira chegou no ano passado, foi aquela badalação. Eu digo, peraí, mesmo. O cara não joga desde janeiro, lá na Turquia. Vai chegar no Vasco em que condições? E a gente viu as condições de Alex Teixeira se arrastando realmente. Só veio fazer algumas boas partidas da Série B no final da Série B. Quando ele fez gol decisivo contra o Operário, pode ser o caso de Rossi. Agora, Rossi realmente tem uma identificação com a equipe do Vasco da Gama, vai entregar a alma em campo, eu não tenho dúvidas disso. E é um jogador que agrada. A mim me agrada. Não é aquele jogador que a torcida do Vasco esperava, mas vai entregar muita vontade dentro de campo, vai cobrar também os seus companheiros. Às vezes a galera, eu vejo que o Vasco da Gama começa com um ímpeto, depois esse ímpeto vai baixando no jogo, a galera se desliga realmente, as questões psicológicas estão pesando. O treinador Ramon Dias disse que não, mas o Rossi é daqueles caras de cobrar os seus companheiros dentro de campo. Eu creio que ele vai ser muito importante para o Vasco da Gama. Nessa altura do campeonato, tirar o Vasco da Gama 9 pontos da zona de rebaixamento, lanterna do Brasileirão, é uma tarefa bastante complicada para o treinador Ramon Dias, que tem condições. É um bom treinador, não tenham dúvidas disso. Meus amigos, a próxima notícia é ele! Lucas Moura já treina no São Paulo, já teve nome divulgado no bid da CBF, já tem condições de jogo. Já tem condições de jogo, impressionou muita gente dentro do São Paulo, né? Reportagem do jornalista Gabriel Sá, setorista São Paulino, que Lucas Moura está em excelente forma. Claro, ele saiu do Tottenham, certo? Então ele estava se condicionando porque ele poderia fechar com algum clube a qualquer momento. Então o Lucas Moura
voando nos treinamentos físicos do São Paulo. Pode estrear, inclusive, no próximo domingo contra o Atlético Mineiro. Meus amigos, se estrear contra o Atlético, segura que eu quero ver, porque não há tempo a perder, realmente. Contrato curto, até dezembro, ele tem que entrar e já jogar. E após a derrota do São Paulo para a equipe do São Lourenço, por 1-0, quarto jogo sem vencer de Dorival Júnior, momento ruim do treinador São Paulino, né? Depois de eliminar o Palmeiras, golear o Santos, colocou aí uma sequência de 4 derrotas, né? 4 jogos sem vitórias de Dorival Júnior. Ele falou sobre Lucas Moura. Ele falou o seguinte: com calma, a tendência é que ele possa sim participar desse próximo jogo contra o Atlético Mineiro, e a torcida São Paulina ouriçada nas redes sociais, querendo ver o Lucas Moura. E ele colocou, inclusive, né, nas suas redes sociais, uma mensagem: obrigado, Jesus. São Paulo é um sentimento que sempre pulsou dentro de mim. Impossível descrever o que eu estou sentindo neste momento. Para falar a verdade, a ficha ainda não caiu, mas é real. Estou de volta. Que seja a continuação de uma história de grandes momentos. Palavras de Lucas Moura. Eu vi a empolgação da esposa dele, né? Empolgadíssima, filmando ele, indo para o treinamento, primeiro treinamento com a equipe do São Paulo, colocou o uniforme, como está aqui na foto. Bonito, bonito a volta de um bom filho, a casa torna, né? E é um bom filho, realmente. Ganhou título com a camisa do São Paulo quando foi embora na Copa Sul-Americana de 2012 e quer sim brigar por esse título da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Já na questão do brasileiro, eu acho que realmente fica bastante difícil. Botafogo abriu uma vantagem espetacular na liderança, né? Próxima notícia, galera. De La Cruz! De La Cruz recebeu uma proposta do Aldo Rail, dos Emirados Árabes, né? De Crespo, treinador Hernan Crespo, em São Paulo, mas negou, galera. Negou a proposta, uma proposta muito boa, passaria de 15 milhões de dólares, bem superior à proposta da equipe do Flamengo, mas ele entende que indo para o futebol, né, com o Crespo lá para o Aldo Rail, não vai rolar para a carreira dele. Então ele negou, ele quer continuar no River ou ir para a Europa, ou quem sabe ir para o Flamengo. Mas o Flamengo vai ter que aumentar a proposta. Chegam notícias que realmente, eu vi o Júlio Miguel Neto falando que o Flamengo elevou a proposta para o De La Cruz. Vamos aguardar aí o que pode acontecer nesses próximos capítulos. De La Cruz e Flamengo. Jorge Sampaoli quer, de qualquer maneira, não tenham dúvidas disso, grande jogador realmente. E agora, meus amigos, a nossa última notícia. Ele, galera! Pedro! O queixo de aço da Gávea, em baixa na equipe do Flamengo. O Flamengo que ganhou da equipe do Olímpia, né? Um jogo apertado por 1-0, gol de cabeça de Bruno Henrique, depois do cruzamento espetacular de Gabigol. Fizemos esse jogo aqui no Solta a Voz Tiba. E o Pedro estampando, não é? Tá aí na nossa capa, estampando a capa do jornal A Bola. É um dos jogadores que interessam a equipe do Benfica por conta da saída que a gente falou ontem aqui do Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos vai para o PSG e o PSG, para driblar o fair play financeiro, quer um empréstimo de 15 milhões de euros, vai pagar 15 milhões de euros e 65 milhões de euros depois de um ano, pagar pelo Gonçalo Ramos. Então o Benfica quer pegar esse dinheiro e investir, claro, numa peça de reposição. E aqui a reportagem do jornal A Bola que eu trouxe. O avançado Pedro é uma das opções que o Benfica está a avaliar para substituir Gonçalo Ramos. O brasileiro de 26 anos, sabe, A Bola, está numa lista restrita, uma lista de 3, meus amigos, que inclui também Santiago Gimenez, do Feyenoord, e Lucas Beltrán, do River Plate. Grande jogador, o Beltrán, viu? De potenciais reforços para o ataque. Ao mesmo tempo que finalizam a transferência de Gonçalo Ramos para o PSG, que deverá ser anunciada ainda hoje, os encarnados já estão no mercado a tentar contratar um avançado. E o avançado brasileiro do Flamengo é um dos que agradam no Estádio da Luz. O avançado está insatisfeito no clube, depois de ter sido multado e suspenso por um jogo, por ter se recusado a aquecer no referido jogo e ao treino seguinte à partida, e depois da confusão com o preparador físico Pablo
Fernandes, meus amigos, e aqui continua uma reportagem da bola, uma reportagem biográfica, não é? Sobre o atacante da equipe do Flamengo. E aqui a reportagem começa da seguinte forma, da bola. Fã de Ibrahimovic substituiu Henrique Dourado e levou bronca de Davi Luiz. Quem vê Pedro hoje, com 1,85 m de altura, a voar sobre os centrais com a camisa do Flamengo, não imagina que aos 11 anos o clube o dispensou por ser pequenininho. A altura só apareceu depois, em meio à adolescência, mas a técnica sempre andou por lá. Ou não tivesse nascido numa família que respira futebol. É por isso, por unir técnica e força, que o fã de Ibrahimovic, desde moleque, foi conquistando treinadores como Tite, Jorge Jesus, entre outros. Mas não Jorge Sampaoli. Por jogar pouco, perdeu a titularidade para a entrosada dupla Gabigol e Bruno Henrique. Sentiu-se insatisfeito nas últimas semanas, até porque é ainda o melhor marcador do Mengão na temporada. Com o Grêmio para a Copa do Brasil, entrou quase no fim, fez ótima jogada individual, mas finalizou mal o que seria o 3-0. No balneário, o argentino criticou a ele e não a Gabigol, que falharam pênalti por não ter marcado o gol que resolveria a eliminatória. No jogo seguinte, com o Atlético Mineiro, ficou no banco. Aqueceu, mas viu entrarem antes dele Cebolinha e Luiz Araújo. Irritado, sentou-se, mesmo faltando uma substituição ao Flamengo. No balneário, Pablo Fernandes, adjunto de Sampaoli, chamou-o de desrespeitoso. Pedro devolveu a crítica e Pablo acertou-lhe um soco na boca e não no queixo, apesar do craque ser chamado de queixada pelos colegas. Agredido, multado e suspenso, o melhor marcador e jogador da Libertadores de 2022 vive o pior momento de uma carreira profissional que começou de rompante, substituindo o titular Henrique Dourado no Fluminense logo aos 20 anos. Continuou devagar na Fiorentina e voltou a decolar no maior rival do Fluminense. Gols, marca. Títulos, conquista. Internacionalizações pelo Brasil, tem. Mas, e trabalhar arduamente no dia a dia? Trabalha. Davi Luiz acha que não. Olha as palavras aqui. Vamos ver, abre aspas. E aí o jornal A Bola colocou. A primeira vez que o vi, falei-lhe de forma dura e ele ficou zangado, contou Davi Luiz ao jornal o Globo. É um menino doce, coração incrível, mas eu disse-lhe, da forma como você treina, não vai acontecer. Trabalho e dedicação são inegociáveis. Você não querer evoluir é inegociável. Olha aí a cobrança de Davi Luiz, galera. Afinal, Pedro, 26 anos, pode ser o substituto de Gonçalo Ramos, de 22? Os astros conspiram a favor. Afinal, como o Algarvio, né, o Gonçalo Ramos, o carioca nasceu a 20 de junho, mais 4 anos antes. Essa é a reportagem do jornal A Bola, né? Falando sobre Pedro, para os portugueses terem uma ideia do que podem esperar. Então, são os empresários realmente trabalhando, né? Em prol de Pedro, não poderia ser diferente. É um grande jogador, mas Júlio Miguel Neto, Pilhado, Jonas Stelman acreditam que o Flamengo não possa vender por menos de 25 milhões de euros. É por aí, tem um preço muito alto realmente o Pedro, mas vamos esperar os próximos acontecimentos. Jorge Sampaoli falou na entrevista coletiva, né, que para ele o assunto já está resolvido, mas Pedro não é titular, vai ter que brigar pela titularidade. Ninguém tem cadeira cativa na equipe do Flamengo, disse o treinador Jorge Sampaoli. Galera, muito obrigado por mais esse vídeo, por ter chegado até aqui. Deixa teu like, compartilha aí para os teus amigos, né, teus grupos de futebol, é muito importante para o nosso canal. Vídeos todos os dias do Salta as Notícias.